Amigo ligado na rádio, o melhor do futebol em todo o Brasil. Estamos chegando com mais uma edição deste sensacional Bandeira Quadriculada, edição dessa segunda-feira, dia 4 de setembro de 2017. Programa que sempre vai ao ar na segunda-feira, às 6 da tarde até as 7 da noite. E também tem o programa na reprise do programa na terça-feira, também no mesmo horário, das 6 da tarde até as 7 da noite aqui no www.radiomf.com.br. Você pode ouvir também no Twin e também no Android. Uh, Vamos ter muitos assuntos para falar nesse final de semana, que é muito agitado aí de automobilismo. Temos aí as duas principais categorias em destaque. Também tivemos brasileiros despontando nas categorias pelo mundo, incluindo as categorias de acesso de Fórmula 1 e de Indy. E aí a gente vai falar aí ao longo do programa para você ligado em todo o Brasil. Eu lembro para você o seguinte: se você quiser acompanhar tudo do programa, as edições do programa que foram gravadas, tanto da edição extra quanto da edição do rádio, você pode ver também no nosso podcast, também lá no nosso site, no nosso blog site lá no bandeiraquadriculada.wordpress.com.br e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br quadriculada. Só se inscrever lá no canal para ativar o sininho para receber sempre as notificações de vídeo. Beleza? Muito bem. Eu estou aqui ao lado do César Augusto. Nós vamos aí aproveitar para abordar esse programa maravilhoso para você ligado em todo o Brasil. Tudo bem, César? Seu destaque inicial, por favor. Meu destaque inicial é vermos que o Brasil está despontando na pilotagem, porque depender de comentarista brasileiro, ó, estamos ferrado. Pode crer, isso é verdade mesmo. Tava crescendo. Bom, vamos começar a abrir o programa. Eu vou descer lá um pouquinho, né? Porque é um grande prêmio da Itália e A o vinheta, negócio. Ah, a vinheta. ó, por favor, a vinheta, por favor. Bandeira quadriculada apresenta Chutando Balde com AVC. Muito bem. O negócio é o seguinte: nós tivemos uma corrida que eu confesso é, que me deu um pouco de frustração desse campeonato. Mas aí você em casa deve estar se perguntando. Mas como assim o campeonato tão equilibrado? Meio que por algum acaso, né? A diferença, agora o Hamilton assumiu a liderança do campeonato, abriu 3 pontos e tal, mas as corridas estão um lixo. Estão uma coisa horrorosa. Uma falta de objetividade, uma falta de ousadia. Os carros não conseguem ficar um mais rápido que o outro, não tem uma chance de ultrapassagem, não acontece nada. Chega a ser um tanto quanto absurdo a forma como as corridas têm acontecido. E eu não estou falando só de hoje, só deste domingo, não. Nós tivemos em Monza, na Itália. Nós já vem falando desde o começo do campeonato. O campeonato está disputado da briga pelo título? Tá. Tem tido muita polêmica? Tem tido muita polêmica. Mas as corridas têm sido inúteis. Têm sido sonolentas em boa parte do tempo. Tem momentos da corrida que dá vontade de você dormir, capotar da cama e tipo, falar, velho, aconteceu o que aqui? Não, porque não tem explicação. Eu até vou pedir a opinião para o César Augusto para ele tentar decifrar o que está acontecendo que as corridas da Fórmula 1 não estão vendendo. Olha, na minha humilde opinião, eu diria o seguinte: os carros estão iguais, as pistas estão, com salvas exceções, não permite ultrapassagem. E que é coisa mais broxante do que se ultrapassar um cara por estratégia de boxe? Você imagina se você, na França, em 1979, ter visto Patrick Tambay junto com Gilles Villeneuve disputando uma posição na raça, no braço, disputando tudo lá na freada, tirando, indo lá por Deus que me livre e segurando o carro. Hoje você quer ver uma ultrapassagem entre o Raikkonen e o Ricardo, que o cara bota, vai lá, aproveita o vácuo, passa
E ó, não tem defesa, joga pro lado, joga pro outro. Não, vai lá, passa. Que coisa mais chata do que isso? Não tem uma batalha pela posição, não tem uma coisa empolgante. Isso justifica a sonolência do nosso amigo André. Porque vai lá, o cara quer lá ver uma corrida boa, mas num bom, pra bom entendedor, você dorme. E bonito ainda por cima. Não, o que mais o que me revolta é o seguinte: o Hamilton ele abre uma diferença absurda que simplesmente o Bottas não pode encostar. Não pode ir para cima, não pode fazer nada, fica ali como segundo piloto e fica quieto ali. E não é que. E pior ainda, você não tem uma. Na Mercedes está imitando a Ferrari da pior maneira, no sentido de que tem a hierarquia do primeiro e do segundo piloto. Aí o primeiro piloto vai lá, tá na boa. É a situação lá do Vettel e do Hamilton. Segundo piloto, como a dupla finlandesa Bottas e Raikkonen, tem que comer o pão que o diabo amassou. Ouvir o engenheiro falando: olha, não ultrapasse. Olha, vem pro box. Olha, tem que parar aqui. Olha, para ali. Olha, o seu companheiro quer que você dê o lugar, porque ele pode estar mais rápido, pode conquistar ultrapassagem. Se não conseguir, ele devolve para você. É isso que está acontecendo na Mercedes na Ferrari. Não tá tendo briga de piloto como teve na Williams no tempo de Alan Jones e Carlos Reutemann, na Williams Piquet Mansell, McLaren Senna e Prost, Weber e Vettel Red Bull, Massa e Raikkonen na Ferrari. Foi a única vez que a Ferrari deixou os dois pilotos disputando livremente. Hamilton e Alonso, McLaren em 2007. E mais recentemente, como citado a todos, Hamilton e Rosberg na Mercedes. E pior que a Mercedes está traumatizada por não ter, porque ter uma disputa aberta pode causar sérios problemas de relacionamento. Ou seja, ter aquele DR legal depois da corrida em que todo mundo aponta o dedo e ninguém aponta a solução. Não, e é aquela coisa. E o Rosberg, ano passado, ele só foi mesmo para cima por decisão dele. Exatamente. Se a gente lembrar que também teve aquele fato na Malásia que o carro do Hamilton, o motor, ó, explodiu. Aí ajudou Sim, mais aí ainda. ele aproveitou a brecha e falou: opa, agora é minha vez. E fez bem ter se aposentado tão logo que terminou o campeonato. É, então, e aí é que tá a grande questão da parada, né? É um campeonato arrastado, o número de corridas já é grande, né? O número de corridas já é grande, já é um calendário extenso, e as corridas não acontecem nada, não tomam atitude, não se fazem nada. Na classificação no sábado, foi um show de lambança, um show de horror, porque caiu água, beleza. Aí, porque teve lá a rodada do, Da Haas do Grosjean. do Grosjean, bandeira vermelha, ficou 2 horas e meia praticamente de paralisação. Até o pessoal jogando bola, jogando carta, teve até o Hamilton e o Bottas jogando videogame. Tipo, que cara é essa pra querer voltar a ter treino? Tipo, Deixa eu te perguntar, você tava no Instagram quando o Bottas e o Hamilton estavam jogando videogame? sim, a FIA registrou. A FIA registrou lá Mas, o mas, Bottas mas, e o mas Hamilton, porque, vamos explicar, pode, o pode Hamilton, explicar. ele, o Hamilton, ele tinha abrido uma live no Instagram com ele jogando videogame com o Bottas durante esse tempo de paralisação, numa salinha que estavam lá. E eles estavam jogando um jogo de motocross. Aí a câmera da FIA foi lá e mostrou os dois jogando lá. Agora pergunta, você adorou mais o treino ou a live do Bottas e do Hamilton jogando motocross?
É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Tem que ver quantas partidas que eles jogaram lá. É, Porque olha, olha, disseram o seguinte, que a live do Hamilton com o Bottas rendeu 20 mil seguidores. foi bastante gente. Pensa que pensa que, olha, eles ficaram lá jogando videogame. Você não percebeu, mas o Raikkonen até sorriu na na paralisação. Até deu um sorrisinho. Que não é. Até o Massa chegou a brincar com o filhinho dele, brincando, jogando bola. Foi até legal a cena. Ou, Mas ou, o. ou você vendo as imagens do Prost contando suas histórias no box da Renault, o Lauda comentando, Jack Stewart dando aquele tchauzinho lá pra torcida. É, Todo. mas foi muito exagerado. E aí começaram a pintar as especulações de que os pilotos não queriam andar naquelas condições, naquele momento, quando o Grosjean rodou, porque não tem confiança no pneu do Pirelli. Aí eu me pergunto, se você está inseguro com o pneu de chuva da Pirelli, por que raios então você mantém a confiança numa marca de pneu como essa? Olha, se você pensar bem, acho que ninguém confia na Pirelli. A Pirelli tá pagando uma nota preta pra estar na Fórmula 1. Ela não tá ganhando, ela tá pagando pra estar na Fórmula 1. E aí, se te lembrar, até a década passada, você tinha Bridgestone e Michelin que faziam os pneus bons para burro. A Michelin era conhecida por ter um pneu excelente para chuva, que aguentava tanta chuva fina como chuva pesada. Agora a Pirelli, o pneu estoura, o pneu não funciona, o pneu arrebenta e ainda continua na Fórmula 1. Espero que a Liberty Media permita que as equipes tenham vários fornecedores de pneus, como era a Bridgestone e a Michelin. Não ter um fornecedor para todas as categorias. E não há evolução, né, técnica desses pneus, né? Não, e pior ainda, esses pneus disseram que eram pneus mais resistentes, mas a gente percebe que os pneus estouram rapidamente, não duram nada. O mais engraçado é que, tipo, me mostra também um pouco de medo. Não sei se é por causa do trauma do Bianchi, do, em 2013, né? Que parece que todos não querem mais andar na chuva. Acho que A impressão. a gente não, a gente viu que os caras, eles estão com medo tanto por causa do Bianchi e com razão, mas também é que falta às vezes aquele cara que encara a chuva com, vamos dizer assim, com garra. Se lembrar, Jack Hick fazia isso, Senna fazia isso. Acho que o único piloto que a gente viu fazendo bem, andando bem na chuva foi o Verstappen no ano passado em Interlagos, fazendo aquela E o série próprio Nasser, mesmo, na carroça lá da da Sauber. Sauber, é verdade. E a gente, sendo que a corrida teve paralisação, teve que precisar do safety car, quer dizer, os pilotos se não têm confiança no pneu, como que vão querer andar na chuva? E agora é o seguinte, né? É, os tratores eles só é usado quando a corrida é interrompida. Exatamente. Não é, E agora eles não são mais usados durante a bandeira amarela, por exemplo. aham. Mas se a gente quer corrida boa na chuva, a gente tem que falar para os pilotos e pedir que a Pirelli faça testes com esses pneus e ter uma outra fornecedora de pneus também. A Michelin tá indo bem na Fórmula E, a Bridgestone deve estar ficando fora, mas por exemplo, nos Estados Unidos, a você tem só a NASCAR tem a Goodyear, que é fornecedora exclusiva, e a Indy tem a Firestone. E ambas fornecem bons pneus. Eles não correm na chuva em oval, mas você sente que é o pneu mais seguro,
que é testado, que traz credibilidade, o que a Pirelli não traz há anos. Desde que a Pirelli voltou à Fórmula 1, esse pneu só estoura, só fura e deixa o piloto na mão. Eu tenho esse detalhe aí essa questão de confiabilidade desse pneu da Pirelli aí, que vai gerar muita discussão ainda. Vai gerar muita discussão. Agora também tem um detalhe. Se tem um piloto que, para mim, me surpreendeu, está me chamando muita atenção, e eu vi isso na classificação, com aquele temporal que caiu no Q3, pela forma de andar, a tocada, o jeito, até me lembrou um pouco o Bianchi, né? A forma de conduzir o carro, é o Ocon. O moleque é bom, hein? O moleque é talentoso, hein? E não é só isso. Você soube que você já leu a história de vida do Ocon? Não. Até vou contar para quem tá em casa também. É, ele é de uma família de classe média francesa. A, a família dele vivia em trailer para poder pagar as contas, para poder ajudar ele a correr. Ele foi, ele foi chamado para ser piloto de te... Ele fez uma corrida boa na GP2. Isso atraiu a Mercedes para a academia de pilotos. E foi na mesma época que o Pascal Wehrlein. Você lembra que no ano passado a Manor chamou os dois para serem pilotos de circuito para temporada, depois que demitiram o Rossi e o Harian. O Sim. Verlaine, tanto que a Manor fazia bons resultados com o Verlaine e o Ocon se classificando para Q2. Então, se esse cara tem 20 anos, já faz o que faz hoje, é porque o cara é aqueles que é cascudo. Aqueles caras que se esforçam, que são, vamos dizer assim, formados pela vida, pela experiência. E quer dizer, a família morava em um trailer para poder pagar a temporada dele, conseguir patrocinador. Olha, o Ocon tá na Mercedes. O Ocon está sendo cotado para ir para Mercedes daqui a alguns anos. Ele está fazendo mais resultado que até o Verlaine, que era tido como mais promissor. Olha, esse Ocon pode dar muitas alegrias para a França, que não via uma geração tão boa desde os tempos da Renault, nos anos 70 e 80. É bom dizer, né? O Ocon ele está sendo como uma segunda alternativa de possibilidade para a França, porque o Bianchi, né? Era a grande aposta. Sem contar que tem ainda o Charles Leclerc da academia da Ferrari. Só que o Leclerc acho que vai bem na GP2, mas ele não inspira confiança como o Ocon inspira. Sim. E eu vejo o Ocon, um garoto realmente. O Ocon, aliás, era amigo do Bianchi, né? Era amigos. Desde as categorias de base, lá Aham. no kart. E com você percebe que a origem desses pilotos são origens de família de classe média, mas aquelas famílias que para bancar não tem aquele patrocinador vultuoso, aquele dinheiro milionário como era alguns anos atrás, aquele piloto que comprava vaga. Não, os caras faziam eles fazer corrida, fazer tudo, é pés no chão. Essa geração, E outra coisa, o Ocon só conseguiu entrar na Marúcia, por causa que demitiram o Harianto. sim, porque senão ele não teria conseguido entrar. E até no caso do Bianchi, porque se o Bianchi tivesse sobrevivido àquele acidente e voltar a correr, nós vamos boas hipóteses, ele poderia ter sido o substituto do Bianchi É, na e, Marúcia. e também o Bianchi estava sendo cotado para ir para Ferrari também. Então, o Ocon me parece que não vai demorar muito, que ele vai estar em alguma grande aí. Do jeito Olha, que está. se a gente pode pensar, acho que
Se for para uma grande, acho que ele vai para Mercedes daqui a alguns anos. Ou uma Ferrari, Exata. Mas a que o Ferrari acho Vettel, que vai acho ser que só a partir de o Vettel 2019. Só a partir de 2019, porque o Raikkonen e o Vettel estão fechados até 2019. é. A não ser que o Raikkonen dê uma. Anuncia a aposentadoria e aí chamam o Ocon. É, pode ser que eu comente a parada aí, mas eu tenho a impressão que talvez a Ferrari está olhando esse garoto aí e falou: opa, peraí, esse moleque, ele Mas tem algum. aí entra um detalhe. Hoje comentava-se, por exemplo, o Ricardo indo muito bem na corrida. Comentava-se por que o Ricardo recebeu uma proposta da Ferrari. Sabe o que aconteceu para ele não ir para a Ferrari, o Ricardo? Olha, se o Ricardo, ele, vamos supor, ele fosse para a Ferrari, nesse momento até seria ideal pela idade que ele tem. Não, mas o pior, o Vettel, o que se especula-se que o Vettel vetou o Ricardo na Ferrari. Porque te lembrar em 2014, quando o Ricardo, no ano de estreia do Ricardo na Red Bull, ele deu um pau no Vettel bonito. Sim, andou muito, andou demais. Ele ganhou Ah, 3 provas naquele ano. inclusive, foi um ano que era o último. Continua, André. Então, a forma do Ricardo no último ano de Red Bull, do Vettel, era muito claro que ele merecia espaço. Ele tinha que fazer alguma coisa ali. E aí ele conseguiu dar um baile no Vettel no campeonato, na competição e tudo mais e tal. Foi um ano realmente muito bom para o Ricardo. Que ele se estabeleceu como um piloto candidato para ser campeão. E olha que ele tá fazendo muito com a Red Bull, hein? É, se a gente for parar para analisar, o Verstappen ainda ele não está pronto. e também tem um detalhe, todo mundo se deslumbrou com o Verstappen por causa daquela vitória na Espanha no ano passado. Mas tem que lembrar que aquela vitória do Verstappen foi surreal porque Hamilton e Rosberg bateram na primeira volta. É verdade, é verdade. Não foi aquela coisa do. Continua, André. Então. A consistência do que o Verstappen ganhou aquela prova, muito mais pelo acaso do Hamilton e Rosberg terem batido. Aham. Uhum. E também tem um detalhe, naquela prova, o, o Rosberg e o Hamilton estavam brigando pelo campeonato. O Verstappen tinha sido promovido à Red Bull porque o Kvyat acertou o Vettel na traseira no GP anterior, na Rússia. E a própria condução das coisas, né? Fizeram com que o Verstappen ganhasse aquela corrida lá. E daí Mas todo ele, mundo que acreditava que o Verstappen era excelente piloto, começaram a, vamos dizer assim, falar mar de rosas do Verstappen. Mas a gente viu depois, com aquele campeonato de 2 carros da Mercedes, o único cara que conseguiu ganhar, além do Vettel, além de Hamilton e Rosberg e Verstappen, foi o Ricardo na Malásia. E olha, foi na sorte, mas ele tinha um bom carro. Ele superou tanto Rosberg e o Hamilton teve aquele problema no motor. Agora, a gente tem que falar aqui, o Verstappen, ele ainda não está pronto. Ele foi, vamos dizer, chamado às pressas, tá? Nesse ano, ele não tem conseguido expor muita coisa. E ainda por cima, vamos ser bem honestos, o Verstappen tá perdendo até pra macumba brasileira. O Voodoo Mortos funciona muito bem. e o Verstappen realmente, além do Verstappen ter feito muita lambança, né? Partido, feito um monte de coisa ali errada, um temperamento ainda muito jovem, ele é muito imaturo, um pouco, ele tem que ainda amadurecer, crescer. Então, a,
A Mercedes ela teve uma evolução. A Red Bull reduziu. A Ferrari, ela cresceu, mas não evoluiu. E também tem esse detalhe, a gente percebe que nessa temporada a Ferrari só ganha em pistas de média e baixa velocidade, enquanto a Mercedes ganha nas pistas de alta velocidade. Então, Aí, por exemplo, a Ferrari vai ter vida boa em Singapura, mas vai ter uma vida, vai sofrer no Hermanos Rodrigues, em Interlagos, Austin e nos circuitos tanto da Malásia, Sepang, Suzuka e Abu Dhabi. Abu Dhabi é aquele circuito chato pra burro, porque não tem ponto de ultrapassagem. é complicado. A situação do Vettel agora vai ser muito difícil. Até eu ouvi uma declaração do Raikkonen, depois da prova, que ele falou o seguinte: que ele acha que Singapura, a Ferrari tem possibilidades. Então, a Ferrari ela é uma pista boa em Singapura. Vamos ver. Porque a impressão que eu tenho, e isso é uma coisa que até eu queria saber do comentário do César, que é o seguinte: os carros, depois da pausa, não evoluíram. É que depois da pausa eles não fizeram as evoluções técnicas. E Mas agora faltando aí o quê? 8 corridas. Pô, se não evoluírem mais esses carros aí, pô, A gente tem que lembrar o seguinte, os pacotes técnicos vão ser colocados, acho que não em Singapura, mas na Malásia, daqui a um mês. a Malásia que será a última corrida. A última corrida do circuito de Sepang, porque depois de 2018 não vai ter mais o GP da Malásia, porque os donos do circuito de Sepang preferem a MotoGP, porque tem a Moto 2 e a Moto 3, do que a Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 traz Exatamente. pouco público. Então o pacote vai ou para Malásia ou para Suzuka. Depois vai ter 2 semanas. Aí vai ter em um espaço de uma semana 2 corridas. Estados Unidos e México. Não se sabe se vai ter pacote aerodinâmico, porque o circuito das Américas em Austin é aquele circuito que não tem muita ultrapassagem, tem muita área de escape e tal. Já o do México vai poupar os pneus porque está na altitude, então o pneu se desgasta menos. E aí vai ter Brasil e Abu Dhabi. A gente não sabe como que vai ser até lá. Mas eu tenho a impressão que esses carros não vão ter esse poder de evolução que eu imaginava que fosse ter. Essa é a impressão que eu E tenho. também as equipes já estão trabalhando no carro do ano que vem também. Mas poderia até aproveitar a pausa, né, para, né, Trabalhar o carro no ano. colocar esses pacotes, né, trabalhar nessa prova, como se fosse uma atualização desses carros, para fazer com que as corridas fiquem mais interessantes. Porque do jeito que está aí, nós vamos ter um final de campeonato arrastadíssimo. Arrastadíssimo nada. A gente vai ter um final de campeonato que o pessoal vai dormir. E a gente tem que lembrar outra questão. É, tanto Indianápolis, Austin como México vão cair no horário do jogo de futebol. Campeon... Vão ser as duas corridas que vão ser transmitidas pelo Sport TV. Exatamente. Aí o pessoal vai ficar chiando, porque acho que a gente não sabe se a Band News vai transmitir a corrida no rádio, tanto nas praças que são ligadas ao Rio de Janeiro, ou se a gente vai ter que ver no Sport TV. Exatamente. E, provavelmente com o Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme e o Luciano Burti, né, essas duas corridas aí. Ou vai ter que apelar pro Que vão ser Corsário feitas aqui. Network, né? Ou apelar pro Corsário Network para assistir na Sky Sports. E lembrando que essas corridas do México e Gabão vão ter como impacto na prova no final da noite.
do. Aquele, Bom, deixa aquele. eu aproveitar. Para falar uma coisa? Ah, não, pode continuar. Só para a gente mudar um pouquinho de assunto, para falar aí da Indy, que é outro campeonato também, eu vou te falar um negócio, hein? Vou colocar a vinheta. Bandeira Por favor. quadriculada apresenta Chutando Balde com AVC. Então. A Indy realmente está uma tristeza. Então não basta a Fórmula 1 com esse campeonato sonolento, apesar da briga pelo título ponto a ponto. Na Indy, o negócio está uma zona. Aconteceu de tudo que não deveria acontecer, mas aconteceu. Vamos explicar. Primeira coisa, Alpes Glen, que é um circuito clássico, histórico, já foi parte da Fórmula 1, inclusive, nos anos 80, né? Nos anos 70. Uma época. Nos anos 70 até o iníciozinho dos 80, né? Por Até aí, antes de ir 80. para Detroit. Até 80 antes de fazer o périplo Detroit, Dallas, Las Vegas e Phoenix. Isso. E aí, o que acontece? Para começar, domingo começou com chuva. Choveu pra caramba, tanto que a corrida da Indy Lights chegou a ser interrompida, que literalmente caiu o mundo no começo da manhã do domingo. E depois a outra coisa da Indy com a pista úmida, não totalmente molhada, mas com um trilhozinho. A direção de prova tinha colocado os pilotos correrem com pneus de chuva, porque eles achavam que ia voltar a chover, mas acabou que não acontecendo. Aí tiveram que trocar o pneu, o pneu de pista seca. E eu vou falar uma coisa para você, viu? O que aconteceu mesmo de agitar a corrida foi lambança. Lambança, mas eu vou falar uma coisa para você. É um manual de como se não fazer uma corrida de automóvel. Primeiro, o Tony Canaan, ele conseguiu a façanha, está na parte final da prova, de bater na saída do box. De Meu, novo? pois é, rapaz. Pode fazer uma pergunta? Ele tá cegueta, tá precisando de um óculos, sabe? Porque é a segunda vez que ele faz lambança em menos de uma semana, rapaz. Pois é, então, e dessa vez ele superou, né? Ao invés da outra vez que ele rodou na volta de apresentação, dessa vez ele conseguiu a façanha de bater na saída do box. É um gênio! Gênio! Que para negócio. Aí tá, beleza. Na volta seguinte, o New Garden, esta mula, esse inútil, ele tentou passar o Will Power no box, além de ele não conseguir, ele conseguiu bater no mesmo lugar onde estava, na saída do box, onde bateu o Tony Canaan, e veio um carro atrás, que agora não vou me lembrar o nome, que conseguiu passar de bater no New Garden. Ou seja, de que coisa Ou seja, é mesmo, o New Garden conseguiu essa proeza, meu Deus do céu. Não, pois é, e o Garden foi muito mula, né? Porque ele conseguiu não passar o Will Power na saída do box, bater na saída do box, e ainda por cima levou uma bundada atrás. Bundada, ele não levou uma encoxada não, é? Bom, depende do ponto de vista, né? Não, se for bundada, seria aquele toque de biquinho. Agora, se foi em cheio, foi uma encoxada, literalmente. Olha, foi uma tristeza. Aí tentou voltar pro box, aí colocaram lá uma. Sabe aquela. Não sei se é gasolina, o que que é? Um negocinho lá que eles colocam, uma cola quente. Eles botaram no negocinho pretinho lá, aí colaram lá no negocinho lá para estancar lá para ele não sair do lugar. Aí não conseguiram, tudo mais, aí ficou mais de 2 voltas atrás dele. Um show de horror. Um show de horror. E É, aí na última. e Vamos sem lá. lembrar que na NASCAR, quando se bate o carro, é fita crepe, é aquela fita adesiva. Não é fita adesiva tipo aquela fita que você vê em CSI.
É fita adesiva mesmo. O cara pega lá, leva o carro e entope de vida de fita adesiva. Na latearia, na NASCAR. Mas na Indy, é aquela fita, tipo, aquela fita preta lá de, de encanador que você coloca lá na Pararama. Dá um jeitinho, dá aquele acabamento bonito. E o Pega outro. Dixon, o Dixon, mais uma vez, ele mostrando porque é o melhor piloto da Indy, dos que estão ainda em atividade. É um negócio impressionante. Ele fez uma corrida na dele, quietinho, com quem não quer nada, ali usando, sabendo entender uma estratégia no momento certo, na hora certa, sabia que não tinha o melhor carro, conseguiu o segundo lugar. E assim pode conseguir um campeonato de novo. Diminuiu, né? A diferença da liderança foi no Garden agora, né? Faltam uma corrida só, em Sonoma. Oh, ai, que saudade de Laguna Seca. Pois é, hein? Polêmico circuito de Laguna Seca. É, Sonoma aquela chatice. Nossa Senhora. Ladeira, Você não é descida. aquele circuito lá que tem aquela saída, aquela entrada de boxe mó estranha? Ah, acho que Toronto, que depois que reformaram a saída de boxe, é inclinada. Nossa Senhora, hein? Não, mas Sonoma também É, tem uma, tem uma entradinha de boxe lá que é embaçado. não, imagina, Sonoma aquela chatice. Ladeira, sobe, Eu, desce. eu sou a favor que volte a Laguna Seca desde que façam as questões de segurança de maneira decente. E fazem uma boa reforma, hein? É, eu acho até que pode se manter lá a curva lá do Saca-Rolha, porque ela é clássica, ela é um ponto interessante, desde que aquela área do muro do pneu de proteção ela seja Põe um safer wall. é, porque para não acontecer o que aconteceu com o Gonçalo Rodrigues, por exemplo. Ah, sim. Né? Acho que poderia fazer uma pequena modificação ali, mas que possa ser necessária. Aham. Porque ela é uma curva perigosa, realmente. Você sai de traseira, você vai embora. É. É algo complicado. Agora, eu tenho que falar o seguinte: senhor Hélio Castro Neves, tu consegue ser um arregão mesmo em final de temporada, hein, tio? É impressionante o que esta criatura não consegue nem chegar nos três primeiros. Ele chegou em quarto lugar. Tá de brincadeira. Depois reclamo que a gente tira sarro do Hélio, mas olha, ele não ajuda. Não, pelo menos ele não será vice esse ano, né? Que é um avanço da humanidade. É ficar em terceiro Ah, ou isso é quarto lugar. verdade, mas se ele ganhar uma corrida, a gente coloca aquela música do Aleluia. É verdade, né? Pô, é inadmissível, velho. Os caras fizeram a primeira parada bonitinho, certinho, perfeito, pra poder ganhar, vai ter a corrida na mão e o cara não sabe aproveitar, velho. Pensa bem, ele vai Ah, ser. mas ele não teve. Mas ele não teve um bom rendimento no carro. Mas, mano, aproveitar a sua primeira parada para fazer um ritmo de corrida que você possa voltar com uma vantagem na larga e na segunda parada. Aham, é, mas é difícil pedir pra ele cumprir isso. Olha, realmente não dá, velho. Eu acho que tá na hora do Hélio se mandar logo. Já falei aqui várias vezes nesse programa. Eu E vou falar de pra novo. INSA, falta um terceiro piloto, vai pra INSA. E por outro lado, se essa briguinha do título tá ponto a ponto agora, né? Até Aham. porque a classificação da Indy, né? O sistema de pontuação, ela é uma zona. Todo mundo pontua. É como se fosse É, aqui. um- é uma maravilha essa classificação do campeonato. Não, e sem contar, é como se você quiser dizer: olha, todo mundo ganhou, ninguém perdeu.
Tá pior que a NASCAR, em questão de pontuação. Ah, mas na NASCAR você sabe, tem aquele chase, depois vai eliminando os pilotos. Mas também agora com os É, estágios, né? Agora tá bom pra gente dormir vendo a NASCAR. A gente dorme bonito. pois é. A gente tem que falar dos pilotos Opa. brasileiros que nos deram alegria nesse final de semana. Pois é, né? Nós tivemos brasileiros que foram muito bem aí nas principais categorias aí pelo mundo, começando na World Series de Baganô. O que aconteceu lá, César? César? Tô aqui. Opa, então. Me diga uma coisa. O que aconteceu na nossa. O Renault Series by Renault nesse final de semana? Vitória do Pietro Fittipaldi. O filho do. Filho não. Neto do Emerson. Então. E isso aí tá. Parece que é a a primeira vitória dele, né? Ou a segunda? Não, é a primeira vitória dele. A primeira vitória dele lá E, no e World olha Series que by ele tá Renault. sendo. E olha que ele tá sendo o líder do campeonato, hein? Olha só. O garoto que, olha, se for bem trabalhado, E olha que vai tá na evoluir. academia da Ferrari, hein? Pois é. Se ele for bem trabalhado, ele vai chegar logo, logo aí talvez aí na Fórmula 2 ou na Fórmula 1. Parece que o caminho dele vai ser triado para isso, né? Claro. Continua. Então, claro que, evidentemente, o caminho que o nosso querido Pietro vai ter que fazer é bem mais longo, né? De passar por duas etapas antes de chegar na Fórmula 1, né? Então, o negócio dele aí é um pouquinho mais assim, complicado. Na Indy Lights, o Nicolas Leite, né, César? Matheus Leist. O Matheus Light, isso aí. Fez uma boa corrida desse final de semana na Indy Lights. Está realmente chamando cada vez mais atenção. Até o Tom José chegou a falar na transmissão da Indy na Band, que há uma possibilidade realmente grande de ele ir para a Indy no ano que vem, com boas possibilidades até de ir para Andretti. Há essa possibilidade, vamos aguardar. Está acompanhando de perto aí o que está rolando, o desenrolar dos fatos, e até, se possível, ainda no final depois do campeonato, a gente poder chamar o Light aqui do programa para ele abordar, né, sobre esses assuntos aí da temporada, né? E na Fórmula 2, nós tivemos o segundo lugar, o Sete Câmara, ele que chegou a 43 pontos no campeonato, 12º do campeonato, porém, tem feito uma reta de final de campeonato muito interessante. E Começou a temos que pontuar também aí nas últimas corridas do campeonato. Diga. elogiar o Vitor Franzoni, vem campeão da Pro Master Series, que é da Road to Indy, e que conseguiu uma bolsa para correr da Indy Lights em 2018. Esse é outro que tá na batalha aí, né? Não, E esse aí, ele foi com dinheiro próprio. e sendo que a Babi, Franzin comentou conosco semanas atrás, que ele dirige, ele vai de carro, ele ajuda economiza dinheiro para investir no carro, na carreira. Então, nós temos aí, tivemos essa questão aí do Sete Câmara que cresceu no final do campeonato, muito bem. O Pozione aí na Promasa. E vamos ver, então, vamos fazer esse final de campeonato aí. E vamos ver se a gente consegue trazer o Lacha aqui depois do campeonato da Indy Lights, né? Para ele participar do programa aqui, né? André, Talvez ele. André, não tá Diga. gravando. Não tá gravando. Bem, então, teve essa questão aí do, do Santos Câmara muito bem na Fórmula 2, essa reta final do campeonato, foi uma grande pontuação. Teve os brasileiros também na Indy Lights.
na Probasa também indo muito bem, o Lars aí, até por questão de até convidar ele para ele participar do programa depois que o campeonato ainda vai terminar, Não, e né, não para ele só falar um o pouco da Leist, projeção mas também futura, o tudo mais. Franzoni. Vamos convidar os dois. Hã? Não só o Leist, mas também o Franzoni. Sim, vamos tentar trazer os dois aqui para o programa depois que os seus campeonatos terminarem O e eles estão à Franzoni já disposição aí. terminou. Já acabou o campeonato, então dá pra gente chamar ele. Sim. Aí a gente chama ele aqui para ele participar do programa aí. Quem sabe aí, vamos ver aí a questão de viagem, como é que ele vai ser essa volta ao Brasil, e tudo mais, para a gente poder fazer esse convite aí para ele. Que é um piloto que parece ser bem gente boa. Vamos ver. Bom, então é isso. Molecada, você sabe, né? Semana que vem nós teremos de volta aqui no programa da rádio. Lembrando que durante a semana nós vamos ter aí o programa extra, que é o nosso podcast, e também o nosso canal no YouTube, onde nós vamos repercutir com mais calma, com mais repercussão. Estarei eu, o César, o Fernando, provavelmente, nessa semana aí, para falar um pouquinho aí o que vai acontecer nas categorias, a opinião dele da Indy, da Fórmula 1. Nós vamos chutar o balde pra cacete, então vocês sabem, né? Vocês estão, semana que vem, aqui na Rádio Melhor do Futebol, estaremos de volta. Fique com Deus aí. E destaque final aí, César Augusto, por favor. Vamos chutar o balde e aproveitem um bom fim de semana. Muito bem. Você vai ficar agora com a programação na Rádio Melhor do Futebol. Um abraço para vocês e até semana que vem.